sobre a passagem do Milei pelo Brasil, as falas dele contra o presidente Lula e todo o gesto diplomático que está sendo feito aqui para tentar entender e conter essa crise. O presidente Lula ontem teve uma conversa rápida, reservada, com o embaixador do Brasil na Argentina, o Júlio Bitelli, que foi chamado ao Brasil para trazer relatos, a percepção dele sobre essa crise. Hoje cedo, conversando com diplomatas, me foi dito que Bitelli fez um relato breve da repercussão, principalmente da repercussão das falas de Javier Milei sobre Lula na Argentina. Fontes que estiveram nessa conversa também me dizem, Bitelli contou para o Lula que recebeu manifestações de solidariedade ao Brasil de diversos setores na Argentina. Na segunda-feira, após o episódio, no entanto, segunda-feira mais conhecida como ontem, o Milei deu uma entrevista a uma rádio local e falou sobre o episódio envolvendo o Brasil. Disse que o governo brasileiro voltou na história de que o governo teria financiado, junto com outros países, uma campanha anti-argentina na Copa do Mundo. E voltou a chamar Lula de presidiário, assim como fez aqui no Brasil. Apesar do aumento dessa tensão, integrantes do governo me dizem que não vai haver qualquer gesto do Brasil que possa prejudicar a população argentina. A orientação hoje no governo é tentar preservar a relação institucional e comercial entre os dois países. Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, do entorno do presidente Lula, Júlio Bitelli vai permanecer à frente da Embaixada do Brasil em Buenos Aires. Isso não está em discussão, só que não há uma data ainda, ele está aqui por tempo indeterminado. A agenda dele está em aberto, ainda não tem data para ele voltar ao país. Nos bastidores, a ala política do governo também faz uma leitura sobre os movimentos de Milei. Eles avaliam que a participação do presidente da Argentina em eventos ao lado do candidato Flávio Bolsonaro e a manifestação de apoio do primeiro-ministro do Israel, do Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, também mandou uma mensagem para o Flávio, tem o objetivo de transmitir a imagem de que Flávio Bolsonaro não está isolado nessa disputa. Na avaliação dos interlocutores do governo, a estratégia também é produzir efeitos junto ao eleitorado conservador, evangélico, um segmento que é considerado hoje prioritário para o campo bolsonarista. Um levantamento que foi obtido pela CNN aponta que o presidente da Argentina, Javier Milei, foi o segundo termo mais citado nas redes sociais nas últimas 24 horas. A pesquisa é promovida pela Nexus, empresa de análise de dados, mostra que o engajamento chegou a 2,8 milhões de interações de segunda-feira a terça-feira. No sábado, Milei participou da Convenção Nacional do PL, que lançou a candidatura de Flávio Bolsonaro à sucessão presidencial. Na ocasião, o presidente argentino chamou Lula de presidiário, acusou o governo de prender opositores e criticou duramente a política econômica brasileira. Ao ser questionado por jornalistas sobre as críticas ao presidente da Argentina, Lula ironizou. Quem é esse cara? Questionou. A fala aconteceu nesta segunda-feira no Ministério das Relações Exteriores. E o repórter Danilo Moliterno também está acompanhando essa crise diplomática e chega com mais detalhes. Danilo Moliterno, traga novidades para a gente, meu amigo. O que a gente tem expectativas de movimentos do Brasil? Boa tarde, Uribe, Tainá e a todos que estão conosco aqui no Bastidores. O que a gente tem de expectativa, especialmente no Itamaraty, é de que haja já amanhã, quarta-feira, uma nova reunião entre o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli. O que a gente tem de indicação é de que essa é uma crise, que é considerada uma grande crise, que vai ser tratada de maneira célere, mas que há um problema com a agenda e os compromissos de Mauro Vieira. A gente relembra que o encontro de ontem entre Mauro Vieira, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Júlio Bitelli, aconteceu de maneira bastante célere, porque a gente tinha um dia bastante agitado nos termos das relações exteriores, isso porque o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, estava sendo recebido aqui no Brasil, o que não permitiu a agenda para um encontro mais longo. E hoje a gente teve Mauro Vieira viajando, aliás, ontem à
noite a gente teve Mauro Vieira viajando e hoje o chanceler tem a agenda cheia no Peru, onde participa da posse de Keiko Fujimori, a presidenta eleita do Peru. Então, a agenda impediu que esse encontro acontecesse antes e a ideia da diplomacia, a ideia do Itamaraty é de que já amanhã esse novo encontro entre Mauro Vieira e Júlio Bitelli aconteça. E aí vale a gente mencionar, a Tainá trouxe essa informação por aqui, que tivemos a presença do presidente Lula e não está descartado que também nesse segundo encontro o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteja presente, até pelo tamanho dessa crise diplomática que é tratada pelos assessores internacionais aqui no Palácio do Planalto como a maior crise diplomática entre Brasil e Argentina nos últimos 40 anos. E aí vale a gente dizer que o Palácio do Planalto e o Itamaraty não escondem o grande incômodo que tudo isso gerou. E aí a gente tem nesse momento essa tentativa de modular essa reação. A gente tem o Palácio do Planalto indicando que a ideia é sim oferecer uma resposta dura, mas que não coloque em risco a relação institucional entre os países. Na apuração da Tainá, ela trouxe por aqui que alguns setores da sociedade argentina não tão próximos a Javier Milei teriam demonstrado solidariedade ao Brasil. Há também, no Palácio do Planalto, uma tentativa, uma estratégia de oferecer uma resposta que não seja constrangedora a outros setores estão distantes de Javier Milei. Então, há essa tentativa de modular essa resposta. Não é possível. Eu vou trazer novidade pra gente. O menino demorou uma semana para aparecer aqui, porque estava apurando. E aí o que acontece? A CNN vai lá e... Não fui eu, não tenho nada a ver com isso, Danilo Moliterno. A quem interessa. Calado, Danilo Moliterno. Mas eu achei super interessante a apuração. Olha aí, pronto. tá dando risada, né? Conta. Termina, Danilo. Vou terminar assim, eu dizia que havia essa tentativa de modular uma resposta que seja dura, mas não constrangedora a outros setores da sociedade argentina, mas vale a gente mencionar que tivemos posicionamentos pontuais já por aqui. Ontem estava no Itamaraty, nessa reunião que aconteceu, nessa recepção ao presidente sul-coreano Lee Jae-myung, e a gente teve um momento em que o presidente Lula foi questionado ali pelos jornalistas que estavam no cercadinho sobre essa questão com Javier Milei. E aí ele responde de maneira até irônica. A gente mostrou aqui ao longo da programação dizendo quem é esse cara. E tivemos mais cedo também Dario Durigão, ministro da Fazenda, dando uma resposta a Javier Milei. Ele que foi um dos principais incomodados por essas falas de Javier Milei, até porque o presidente argentino tocou muito na área econômica, que é a área dele, ministro da Fazenda. E ali ele respondeu às colocações de Milei, disse que a economia brasileira está muito à frente da economia argentina nesse momento e chegou a rotular o presidente argentino como palhaço. Mas agora, após essas falas públicas, a gente tem mesmo por aqui uma tentativa de modular essa resposta. Obrigada, querido.